e pensavas que as tuas relações familiares eram complicadas? Bem-vindos ao Depois dos Créditos, um programa do Cubo Geek onde fazemos críticas, primeiras impressões e discussões de filmes e séries. Eu sou o Gui, estou aqui com a Sara. Olá! E antes de continuarmos, subscreve o canal, toca no sininho, segue-nos no Instagram, que é para nunca perderes nenhuma novidade. Yeah. Hoje vamos falar de Umbrella Academy, que é uma série que estreou na Netflix a 15 de Fevereiro. Portanto, demorámos um bocadinho a ver a série, mas finalmente chegámos ao fim. Chegamos cá. A série é baseada numa graphic novel que foi publicada pela Dark Horse Comics entre 2007 e 2008. Foi escrita pelo Gerard Way e ilustrada pelo Gabriel Ba. E esta série teve vários realizadores, teve várias pessoas associadas a ela. Os showrunners foram o Andrew Bernstein e o Peter Hoare. Sara, numa frase, o que é que tu achaste de Umbrella Academy? Acho que está muito bem feita. Não é perfeita, mas muito, muito satisfying. Gostei imenso da história. Tenho de concordar. A história é muito satisfatória, é muito agradável. Tem personagens amazing. É sobretudo por aí. O trabalho das personagens está maravilhoso. É sobretudo a grande força da história. Vamos falar um bocadinho da história. É um bocado difícil falarmos acerca desta narrativa sem entrar em spoilers, porque eu diria que se calhar há inclusive revelações logo no primeiro episódio que podiam ser considerados spoilers. Sim. Mas a premissa muito básica é que isto é uma antiga... É uma espécie de mansão dos mutantes, do Professor Sim. X. É uma espécie de escola para mutantes, como a dos X-Men. Sim, mas isso aconteceu quando eles eram crianças. Exatamente. Nesta história, todos estes heróis, entre aspas, foram criados desde bebés pelo professor X, que neste caso, nesta situação não é o Professor X, mas é uma figura equivalente à do Professor X. Sim, sim. E o que eu achei mais interessante nesta narrativa, eu agora ia já começar a falar dos personagens, mas não, queremos falar da narrativa primeiro. Eu acho que é interessante o facto deles fazerem um jump para o futuro. Portanto, nós vemos os personagens quase com 30 anos. Eles têm exatamente a minha idade. Exatamente. Não me lembro qual era a data especificamente, mas sei que era 89. É 89, sim. É quando as personagens nascem todas. Isto está no trailer, portanto não é spoiler nenhum. Sim, sim. Portanto, eles têm todos 29 anos ou 30 anos. Exatamente. Neste momento. Eu diria 29. Portanto, isso é muito, muito giro vermos a história a começar aí. Ou seja, não vemos propriamente o treino deles, não é aí que a narrativa se foca, apesar de haver flashbacks para o tempo em que eles eram crianças, mas é sobretudo vermos o que é que aconteceu a estes ex-prodígios, o que é que aconteceu a estas crianças que foram treinadas para ser super-heróis, mas 20 anos depois disso acontecer. Onde é que elas estão agora na vida e como é que reagem à nova crise, ao novo conflito que lhes surge. Sim, sim. E eu adoro, porque há tanta história ali. Há tanto backstory e encontramos as personagens já depois disso. Exato. Não é? E muita da narrativa, muita da aventura e dos conflitos que eles têm de resolver, sinto eu que estão lá mais para servir de desculpa para termos estes flashbacks e desculpa para pôr estas personagens a interagirem umas com as outras, porque é aí que está o grande interesse desta história. É como é que estes adultos, que são agora adultos, têm 29, 30 anos, que tiveram uma infância absolutamente bizarra, Atípica, completamente atípica, que raio de adultos é que eles deram? Saem dali, que sim. raio de adultos é que saem dali? Que tipo de problemas emocionais é que eles têm? E eles têm muitos problemas emocionais e muito variados. Cada um com o seu. Cada um com o seu. E como é que isso influencia as relações entre eles agora? Sim, sim.
E apesar da aventura e da narrativa, a aventura e os conflitos que eles têm de resolver durante a história serem giros, nunca são propriamente o foco da série, ou desta temporada, pelo menos. Yeah. Eu sinto que esta primeira temporada está muito mais preocupada em fazer-nos gostar, ou pelo menos pôr-nos interessados nestas personagens, Yeah. do que propriamente dar-nos uma aventura com princípio, meio e fim. Sim, mas mesmo assim temos isso. Temos isso à mesma. The show delivers. It does, it does. Eu acho que é interessante porque já falámos muitas vezes no Cubo Geek Show ou nestes programas mais depois dos créditos e assim, já falámos muito que estão a sair imensas séries neste momento do género do X-Men. A escola com pessoas de superpoderes ou assassinos ou whatever. O mentor que junta toda a gente. Exatamente. Eles a terem de lidar e a aprender com as suas habilidades. Yeah. E pronto, nós ainda não vimos muito das outras, já vimos um bocadinho das que estão a sair neste momento, mas esta série é muito particular. Eu não sei como é que as outras se vão comparar a esta, mas esta consegue, apesar de ter essa base no X-Men e isso tudo, consegue-se pôr à parte disso. Então, antes de entrarmos nas personagens, e eu quero perder um bocadinho de tempo a falar das personagens e dos atores e atrizes que as interpretam. É a parte mais importante, eu acho. Porque é a parte mais importante. Vamos falar um bocadinho na maneira como esta série se destaca, porque nós notámos várias coisas na realização que, por exemplo, nos fizeram muito lembrar Legion. Sim, exatamente. É muito mais de autor, tem uma estética bastante particular, um look bastante particular. A própria maneira não linear como a história é contada e a maneira como... Lá está, aquilo que eu estava a dizer no início, que parece que a série não está particularmente preocupada em dar-te uma narrativa linear ou uma coisa com princípio, meio e fim. Eles não te dão a mão para tu perceberes a história. As coisas estão a acontecer e as personagens estão a reagir a elas, mas se há atenção da história é nas personagens. A própria narrativa vai acontecendo de uma maneira não linear, por vezes confusa. Durante muito tempo tu não percebes bem o que é que se está a passar até que as peças começam a cair no seu lugar certo, e depois para o fim já tens uma ideia muito mais clara do que é que realmente está a acontecer. E nesse aspecto fez-me sentir muito Legion. Transmitiu muito essa sensação de bizarria e estranheza de Legion. Sim. Também foi aí que tu viste essas semelhanças ou notaste mais alguma coisa? Também da estética, do ritmo, sobretudo. A música é fantástica e tem muito Legion ali. Esta série sem Legion não seria a mesma série. Concordo inteiramente. Vamos falar aqui das personagens. Temos interpretações brilhantes. Fantásticas mesmo, de pessoas que eu nunca ouvi falar, mas fantásticas. Ellen Page faz, talvez, a personagem mais interessante. Eu discordo. Ok. Eu discordo. Como? O que é que... Eu gosto muito da Ellen Page e gostei da personagem dela, mas acho que de todas as personagens, se calhar tirando uma ou outra... Ela, eu quase que sinto que a Ellen Page, a personagem dela, se calhar é a principal. Não sei. Would you say that? É difícil dizer, porque todas as personagens acabam por ter o seu foco. Mas eu automaticamente olho para a Ellen Page como sendo a principal. Não sei, se calhar sou só eu. Não, eu também concordo contigo que a narrativa a narrativa assume-a como personagem principal, apesar de não lhe dar necessariamente mais foco do que as outras. E eu acho que ela tem um desenvolvimento muito interessante na série, for sure, sem dúvida. Mas parece que a personagem dela em muitos dos episódios, até chegarmos ao final, parece que parou no desenvolvimento, não sei. Não sei se concordas com isso. Eu percebo o que tu estás a dizer e sim, acho que tenho de concordar com isso. Acho que no início tivemos muita informação sobre ela, depois ali no meio da série fica um bocado na mesma. Eles focaram-se nas outras personagens, which is fair. E depois
novamente. Eu acho que há motivos narrativos muito claros para isso ter acontecido. Sim. Para eles terem tirado o foco dela e Sim. depois só voltarem lá no fim, mas explicá-los seria um spoiler. Yes. Que outras personagens ou outras interpretações é que te chamaram aqui a atenção? Olha, eu adorei. Acho que a minha personagem preferida. Não sei, porque eu gosto imenso de todas as personagens. São todas tão boas, sim. Klaus, O Klaus. interpretado pelo Robert Sheehan. Sheehan, yeah. Eu adoro a personagem dele. Adoro. Ele já tem entrado noutras coisas. Eu lembro-me dele de Misfits. Foi onde eu o vi pela primeira vez. Eu não vi Misfits, mas gostei. Gostei imenso da interpretação dele. E é uma personagem tão interessante. Ele é um drug addict. He's struggling with that. Depois também também tem problemas com o problema dele, com os poderes com o poder dele. Yeah. Isso é muito, muito giro. Ele tem um poder muito giro. Ele tem um bocado uma relação com os irmãos de que ele é o falhado do grupo. Sim. Yeah. Ele é o problemático do grupo, mas acaba por ter uma relação muito próxima com eles todos, de certa maneira. Sim, é muito giro. Sim. Depois o number 5, o Aidan Gallagher. Aidan Gallagher, sim. Eu só estou a notar agora, o number 5 nunca teve nome. Não, nunca tem nome. Isso é giro. Só reparei agora estamos a olhar para os nomes das personagens. O number 5 é... Não sei se isto é um spoiler ou não, mas nós já falámos sobre isto no outro programa. Sim. E acho que percebemos no trailer, não sei. Acho que não percebemos no trailer. Ok, então não vamos dizer, mas o personagem do number 5 é interpretado pelo miúdo. E é uma personagem amazing. A sério, tão bem interpretada, tão carismática. O poder dele é muito, muito bom. Ele se calhar tem o poder mais interessante de todos. Provavelmente, sim. A meu ver. Portanto, ele, a sério, que miúdo talentoso. Completamente. A sério. Acho que ele tem para aí 16 ou 17 anos. Temos outras interpretações muito boas. É impressionante como todas as personagens nesta série são interessantes. As side characters. Mesmo as personagens secundárias são... Terciárias. Terciárias mesmo. São todas brutalmente carismáticas. Temos a Mary J. Blige. Exatamente. Que é amazing. Também gostei imenso do Tom Hopper, que faz de Luther. Ele faz uma personagem muito interessante. A sério, para uma das personagens principais e senti-lhe uma softness tão bonita nessa personagem. Completamente. Ele é tão soft e ele interpreta aquela personagem tão bem. You really feel for him. Completamente. You really feel for him. Tipo, a sério, os momentos dele emocionaram-me imenso. Os momentos do Luther. Number one. O number one, exatamente. Pronto, para terminar aqui, Sara, últimas impressões e que nota é que tu dás a esta série? Esta temporada, aliás, a primeira temporada de Umbrella Academy. Yes. Eu dou-lhe um orgásmico, 5 em 5. Gostei muito, muito da temporada. Nós nem falámos em pontos negativos, to be honest. Nem por isso. Não tem assim muitos. Não tem assim muitos. Tem assim uns loopholes um bocadinho chatos. Tem, se calhar, alguns momentos assim um bocadinho mais... que não estão tão bem explorados. Lá está, esta série é particularmente difícil de falar. Sem spoilers a todo lado. Mas pronto, últimas impressões. Vale muito a pena ver, satisfaz a itch de X-Men, de Harry Potter, de Preacher, também tem momentos de Preacher, verdade. de Legion. Portanto, gosto desta nova vaga de séries assim mais de autor, mas que tratam de temas, pronto, de uma ficção muito bruta e muito ficção científica e muita fantasia. Gosto muito. Eu concordo, acho que é uma série fantástica, é uma primeira temporada fantástica. Mais uma vez, as personagens e as relações entre as personagens são o que está mais bem explorado nesta primeira temporada. A narrativa propriamente dita, a aventura
está pouco explorada e eu percebo porque aí acaba por não ter grande resolução, mas Sim. eu sinto que isso é o que vai acontecer na segunda temporada ou nas temporadas que aí vêm. Sim, mas eu gostei do que nos foi mostrado. Eu também gostei, mas acho que teria gostado ainda mais se tivesse havido um equilíbrio melhor entre desenvolvimento de personagens e narrativa. E por esse motivo não lhe vou dar um orgásmico, vou-lhe dar um bem bom. Sério? É um bem bom muito sólido, mas se calhar porque eu acho que a segunda temporada é que vai ser orgásmica. Ok. Quando já tivermos estas personagens todas na cabeça e elas finalmente começarem a resolver problemas e a resolver aventuras, aí sim é que estas peças vão encaixar todas umas nas outras. Mas não percam esta primeira temporada, é muito, muito boa. Está na Netflix. Muito sólida. Deixem nos comentários o que é que acharam da série. Qual foi a vossa personagem preferida? Sim, com quem é que se identificam mais? Se continuem a seguir coisas do Cube Geek, temos programas a sair todas as semanas. Sigam-nos no Instagram. Eu fui o Gui, estive aqui com a Sara. Adeus. E até à próxima, pessoal. Fiquem bem. Bye.